Olá! Hoje eu vou te mostrar como quebrar todas as resistências e autossabotagens para você ter resultados rápidos naquilo que você deseja conquistar. Fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de Clube do Livro, 1 ano em 12 semanas. Inclusive, esse é o nosso último episódio. Vamos lá? Hoje nós vamos para o capítulo 20, que diz o seguinte: suas primeiras 12 semanas. E ele já começa falando sobre os monstros da resistência. Ele diz o seguinte: todos nós seríamos pessoas incríveis se não nos deparássemos com resistência ao buscar os nossos propósitos de vida. Por quê? Para a gente ter uma vida incrível, isso vai exigir de nós um esforço para que grandes feitos aconteçam. E é justamente isso que impede muitos de chegarem até onde podem. O que ele quer dizer aqui? A maioria massacrante das pessoas, elas não querem gastar energia, elas não querem ter trabalho. Então elas não vão fazer nada de diferente para conquistar aquilo que elas desejam. Porque elas vão ter que enfrentar a mente delas, o corpo delas. A mente tentando falar um monte de coisa ali que é como se fosse algo lógico, algo racional, para ela desistir daquilo. E o corpo o tempo todo, ai, tô cansado, não consigo, deixa para amanhã. Entende? Então elas preferem não entrar nesse embate, nessa guerra, porque é um desconforto, tá, gente? Só que vocês precisam entender que toda mudança que vocês queiram fazer na vida, em qualquer área da vida, pode ser relacionamentos, pode ser trabalho, finanças, saúde, desenvolvimento pessoal, qualquer área, isso vai demandar energia. Por que vai demandar energia? Porque você estava acostumada a fazer algo que não estava te ajudando a alcançar esses resultados, né? Então você estava acostumada a fazer algo e agora você precisa aprender algo novo. Por quê? Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então você precisa ali, ó, traçar um novo circuito neural, né? Você precisa acostumar a automatizar os hábitos de forma diferente. Então você vai gastar essa energia quebrando os hábitos antigos e construindo hábitos novos para você chegar lá. Se aqueles hábitos antigos realmente fossem te trazer esse resultado, você já teria esse resultado agora. É porque eles não te trazem. Então você precisa mudar, tá? Vocês que me acompanham por aqui, vocês sabem que eu sempre falo isso. O cérebro e o corpo, eles tentam o tempo todo evitar que a gente gaste energia. O tempo todo eles tentam evitar isso. Por quê? É instinto nosso. Então é uma herança que nós temos biológica ancestral. Ou seja, desde a época da pedra, desde a época da caça. Por quê? O corpo, ele segurava, ele evitava gastar energia, porque às vezes na hora da caça, naquele momento que ele precisava estar alerta, na hora do perigo, ele ia precisar daquela energia para agir rapidamente. Então o corpo ele faz isso no instinto de quê? De preservação. Tá? Então, por isso que às vezes quando você vai trazer qualquer coisa diferente na sua vida, que você precisa mudar os hábitos, que você precisa gastar energia, o cérebro e o corpo, ele vai correr daquela tarefa. Ele vai tentar trazer o quê? Desculpas, ele vai criar desculpas, distrações para evitar que você faça aquilo. Para evitar que você toque de novo naquele assunto, tá? Ele vai fazer isso o tempo todo. E como que ele faz isso? Através do medo, disfarçado de lógica, de raciocínio, de racional. Por exemplo, você tá com medo daquela situação. Aí você começa na sua cabeça. Ah, mas espera aí que eu preciso ser racional. E se isso não der certo? E se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se isso não for pra mim? E se eu gastar muito tempo e dinheiro com isso? Tá vendo? Todas perguntas que te levam pro lado racional. Quando você estiver fazendo essas perguntas em algum momento da sua vida, você para, repensa e olha de novo, porque normalmente são desculpas disfarçadas, tá? Outra situação, ele traz a procrastinação disfarçada de quê? Ela vem floreada, maquiada de quê? A procrastinação? Cansaço. Então, normalmente a procrastinação é quando você diz o seguinte: ah, só mais 5 minutinhos, que a semana hoje foi intensa. Aliás, essa semana foi intensa. Só mais 5 minutinhos na cama. Opa, não, hoje eu mereço comer esse doce, porque hoje o dia foi o cão, foi o bicho. Opa, hoje eu tô exausta, então amanhã eu faço isso. Hoje eu vou descansar um pouco, eu mereço, tá? Então sempre vem com essas desculpas. Outro exemplo, perfeccionismo disfarçado de momento certo. Então, por exemplo, chega uma oportunidade para você no trabalho e você fala assim: não, eu não tô pronta. Eu ainda não sou boa o suficiente para essa função. Eu vou me desenvolver mais e lá na frente eu me candidato novamente para essa vaga. Ou eu me candidato pela primeira vez. Lá na
frente eu aceito essa oportunidade e agora você diz não. Ou então você está esperando o momento perfeito. Hoje eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não vou fazer esse curso. Não é o momento perfeito para eu fazer esse curso agora. Por quê? Porque tá faltando dinheiro, tá faltando tempo. E aí você diz o seguinte, ano que vem, se as coisas melhorarem, se eu tiver mais tempo e dinheiro, aí sim eu faço esse curso. Tá vendo como que eles agem com você? Então o tempo todo você tá fazendo isso na sua vida e nem percebe, porque tá no automático. Mas calma que ele vai trazer a solução aqui, tá? Aí aqui, como solução, ele indica alguns livros para te ajudarem nesse processo. Ele indica o Switch, Como Mudar as Coisas Quando a Mudança é Difícil, e ele indica também o Poder do Hábito, tá? Eu traria aqui outros que são incríveis também, que é Hábitos Atômicos, Mini Hábitos e Micro Hábitos. Principalmente esses dois últimos, o que eles vão fazer? Eles vão simplificar os hábitos, as novas tarefas e vão mostrar para o seu cérebro assim, não, agora é simples, você não precisa treinar 1 hora, é só você treinar por 1 minuto, é só você treinar por 5 minutos. Tá vendo tanto que ficou fácil? Tá vendo tanto que ficou simples? Agora você não precisa desse esforço todo, agora você não precisa dessa energia toda. Então eles vão simplificar esses hábitos para você agir imediatamente, ou seja, eles vão quebrar todas essas resistências para você conseguir agir imediatamente ao invés de procrastinar e dar desculpas, tá? E aqui ele continua, a busca pela gratificação imediata. As pessoas sempre têm escolhas, a gente sempre fala isso aqui. Quase sempre as pessoas optam pelo conforto imediato e certo em curto prazo, em vez de se beneficiarem em longo prazo. A não ser que tenha uma razão convincente que prove o contrário. Isso significa que mesmo se uma mudança venha a ser extremamente favorável, muitos não a preferirão caso os sacrifícios imediatos sejam maiores que os benefícios imediatos. Gente, isso aqui é conhecido na psicologia como viés da gratificação imediata. O que isso significa? O tempo todo, nós estamos buscando prazer e alívio imediatos. Esse viés da gratificação imediata diz isso, que o tempo todo a gente tem tendência a buscar sempre, prazer e alívio imediato nas coisas. Sempre. Mesmo que o resultado lá na frente, ou seja, o resultado no futuro, ele seja muito maior do que eu teria agora. Mesmo que isso aconteça. Ele só quer ter prazer e alívio imediato. É como se ele dissesse assim, opa, eu não quero sentir dor agora. Eu não quero sofrer agora. Mesmo que eu tenha que sacrificar o meu futuro. Então, para isso, eu vou fazer aquilo que me faz feliz agora, tá? Ou seja, aí vocês percebem que a nossa mente, ela tá programada o tempo todo para buscar prazer. O tempo todo, para evitar dor e buscar prazer. Lembra que nós acabamos de falar? É a nossa herança, é o instinto de quê? De preservação, a nossa herança biológica ancestral, que traz isso, esse instinto de preservação. Vou te dar um exemplo aqui. Eu quero ter uma velhice saudável, eu quero ser saudável, mas eu prefiro ficar na cama do que levantar mais cedo para ir treinar. Por quê? Esse benefício de ficar na cama agora vai me trazer felicidade. E o resultado, ou seja, a consequência negativa dele lá no meu futuro, tá muito longe. Eu não tô percebendo esse resultado negativo lá na frente. Eu tô percebendo agora o meu benefício imediato. Agora, eu levantar mais cedo e treinar, isso sim me traz um sacrifício imediato. E a recompensa eu vou receber só lá na frente, no futuro. Eu não vou ver agora. Então, qual que eu opto? Aquele que está mais imediato. O benefício imediato. Literalmente, eliminando aquele benefício que eu vou ter lá no final. Entende como funciona? É a mesma coisa, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas aí, eu prefiro agora, nesse momento, eu prefiro ficar olhando as redes sociais, porque isso me dá mais prazer agora. Mas é porque eu não estou olhando para as consequências, para o resultado negativo lá na frente. Que é quando eu vou continuar com a mesma renda, eu vou ter às vezes uma aposentadoria baixa, não vou conseguir me manter e vou passar por muitos problemas financeiros e dependência de outras pessoas. Mas eu não estou olhando para isso lá. Isso vai ser tão lá na frente que eu não quero nem me preocupar com isso. Eu só quero ser feliz agora.
Entende? Então, ao invés de eu estudar, eu fico aqui olhando as redes sociais. Porque eu estudar agora vai me trazer um sacrifício nesse momento, que eu vou ter que abrir mão daquilo que eu gosto. E a recompensa do estudar agora, ela não vem imediata, ela só vem lá na frente. Então eu falo, não, deixa que mais pra frente eu resolvo isso. Mais na frente eu corro atrás do prejuízo. Tá? Então, o que significa aqui, gente? Você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz porque a recompensa vai demorar. Ou seja, você não tem uma razão muito forte para você bater de frente, ou seja, para você enfrentar esse desconforto agora. Faz sentido? Aí aqui ele vem de novo com uma solução. Ele traz a solução para você, olha que maravilha. Ele diz o seguinte: para você superar esse problema, releia seus objetivos em voz alta todos os dias, ao acordar, ao dormir, no carro, antes de uma reunião. Dessa forma, você se conecta à sua motivação pessoal, o seu porquê de trabalhar naquilo em primeiro lugar. Gente, na hora que vocês começarem a praticar isso aqui, vocês vão ver que vai mudar completamente a sua vida. Por quê? Quando você tiver com preguiça de fazer tal coisa, você vai lembrar do seu porquê. Opa, tô com preguiça de fazer exercício físico. Nossa, mas eu quero ter uma velhice saudável. Eu quero ser saudável, isso é muito importante pra mim. Então eu levanto e vou agora. Eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero ter uma vida confortável. Ah, mas agora eu vou olhar as redes sociais. Não, não vou. Quando eu me conecto com esse porquê muito forte dentro de mim, eu digo, não, não vou. Eu vou fazer o que precisa para eu alcançar esse resultado, porque eu não aguento mais essa vida agora. Então, eu vou fazer acontecer para eu ter conforto lá na frente. Para eu ter conforto daqui a pouco. Tá? E aqui nós vamos para o Grande Mudanças e Objetivos Múltiplos. O que ele diz? Um estudo feito pela Universidade de Hong Kong descobriu que os benefícios do planejamento se reduzem rapidamente, se não completamente, se você buscar e se planejar com mais de um objetivo. O ato de planejar diversos objetivos ao mesmo tempo desestimula as pessoas. Por que isso acontece, gente? Quando eu crio lá uma lista de coisas para eu fazer, uma lista de tarefas, o que meu cérebro vai pensar? Nossa, isso é muito difícil. Isso vai dar muito trabalho. Isso vai demorar demais. Isso vai gastar meu tempo. Isso vai gastar minha energia. Isso é muito complexo. E aí o que o cérebro pensa? Eu vou gastar muita energia e não vou ter uma recompensa agora imediata. Então as pessoas deixam de fazer aquele planejamento em razão disso. Então vocês vão ver que o tempo todo aqui é facilitar o processo. A solução é essa, tá? E ele continua falando. Quando as pessoas se deparam com grandes projetos, elas podem se sentir sobrecarregadas e acabar desistindo de fazer qualquer coisa. Quando você pensa sobre a grandeza do esforço, isso afeta a sua vontade de agir. Quando eu vejo que eu tenho que fazer esforço demais para fazer aquilo, eu falo, não, não quero fazer. Não, isso vai dar trabalho demais. E aí você não age. Ele dá um exemplo. Imagine por um momento que você queira equilibrar seu orçamento, perder peso, casar em 6 meses e ainda por cima você acaba de assumir um novo cargo de gerente. Olha só quanta coisa ao mesmo tempo. Ele diz, você vai se sentir sobrecarregada. E aí o que você faz? Você rejeita aquela possibilidade de eu ter que parar um minutinho para fazer os planos. Rejeito, porque eu não tenho tempo. Tô sobrecarregada, já tô fazendo coisa demais, não tem como eu fazer mais isso. E aí o que você faz? Você toma decisões que você considera que são certas naquele momento quando as coisas acontecem. Então você não tem planejamento nenhum, simplesmente as coisas vão acontecendo e você vai tomando decisões naquele momento. E aí a sua vida não tá indo naquela direção que você deseja. Às vezes você tá só apagando fogo, só apagando incêndio ali, tá? Aí ele ainda fala, não tem como você fazer, organizar as suas finanças e se exercitar enquanto você está dirigindo. Gente, isso é clássico. Eu tô dirigindo ali, eu vou conseguir exercitar dentro do carro? Não. Vou conseguir pegar minha planilha e organizar minhas finanças enquanto eu tô dirigindo? Não. Qual que é a solução para isso então? Eu fazer uma coisa de cada vez. Me concentro em uma coisa de cada vez. Simples assim. Primeiro eu dirijo, na hora que eu parar eu vou lá, faço o exercício, depois eu vou lá e organizo as minhas finanças. Uma coisa de cada vez. Você consegue resolver as 3. Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo,
Você não faz nada. Você faz muito mal a alguma coisa. Porque às vezes você está dirigindo com a cabeça em outro lugar, tá? No livro Switch, Como Mudar as Coisas Quando a Mudança é Difícil, ele diz o seguinte: quando a sua percepção do tamanho de uma grande mudança diminui em sua mente, é mais provável que você consiga realizar. É aquilo que a gente falou. Ah, eu preciso fazer 1 hora de exercícios por dia. Opa, tá grande demais, tá difícil demais. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa agora. Então eu faço 5 minutos. Que aí não tem como o meu cérebro recusar. Ele vai achar aquilo fácil. 5 minutos tá fácil, 5 minutos eu consigo fazer. 5 minutos eu não preciso me esforçar tanto. É simples, tá? Outro exemplo. Ah, eu preciso fazer 10 tarefas lá em casa. Preciso lavar o banheiro, preciso fazer tal coisa, enfim, 10 tarefas. Eu faço 1 tarefa por vez. 1 tarefa tá simples. Ah, só lavar o banheiro tá simples. É mais fácil do que eu limpar a casa toda. Então, ele vai lá e age. Ele vai lá e faz. Entende como é você diminuir essa percepção de esforço? Algo que parecia muito difícil, muito demorado, muito trabalhoso, passa a ser fácil, simples e te exigir menos esforço. E assim você dribla o seu cérebro e o seu corpo. No livro diz o seguinte: há 2 formas de você minimizar a mudança. Primeiro, limite o investimento inicial de tempo. É o que a gente acabou de falar. Por exemplo, gaste 5 minutos limpando a casa. Ao invés de você falar, nossa, eu preciso de 1 hora para limpar a casa toda, eu vou gastar 5 minutos limpando a casa. Em segundo lugar, estabeleça marcos de progresso que estão rapidamente ao seu alcance. O que são marcos de progresso? Algo que mostra que você teve uma vitória naquela tarefa, mesmo fazendo algo pequeno, tá? Por exemplo, ele dá o exemplo aqui, limpar o banheiro. Então, esse é um marco de progresso. Eu precisava limpar a casa toda, mas eu já consegui lavar o banheiro. Então, já tive uma vitória até aqui, tá? Marcos de progresso o tempo todo. Porque ao fazer isso, você sai da inércia e começa a agir. Eu não sei se vocês já observaram, mas comigo acontece muito o tempo todo. Às vezes eu falo assim, eu vou só organizar a cozinha, porque hoje eu não tenho tempo, tá super corrido. De repente eu começo com a cozinha e eu vejo que eu já dei uma geral na casa toda. Entende? Por quê? Quando você começa a agir, vai ficando mais fácil você fazer os próximos marcos de progresso, as próximas vitórias. O problema é só começar. Então, para quem não faz exercício, quando eu começo a fazer exercício, fica difícil. Mas depois que eu começo, já é mais fácil, tá? E ele diz o seguinte: em 12 semanas, seu progresso é visível e imediato. Aqui ele te apresenta um plano de 12 semanas. 12 semanas são 3 meses que dão 90 dias, concorda? Então, o que ele está dizendo aqui? Em 12 semanas, em 90 dias, você vai começar a perceber que o seu progresso, ele é visível. Você vai começar a perceber os resultados. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas para criar um hábito, tem estudos que trazem isso para nós, que para criar um hábito você precisa de 21 a 30 dias. A neurociência vem e diz para consolidar, não para criar. Para consolidar um hábito, você precisa de 66 a 90 dias. Então, o que está acontecendo aqui? Enquanto você está agindo nesses 90 dias, enquanto você está executando, você está consolidando hábitos, ou seja, coisas que você não fazia, que você começou a fazer, que você passa a fazer agora, e criando resultados. Olha como isso é maravilhoso. Tudo isso ao mesmo tempo. Então é por isso que você vai ter resultados visíveis. Porque você está agindo. Você está consolidando um hábito, vai ficando mais fácil para você. E ao mesmo tempo você está tendo resultados o tempo todo, tá? E ele diz, isso te coloca em um grupo de elite de pessoas que estão se mexendo para alcançar novos patamares em sua vida. Evelina, o que você quer dizer com um grupo de elite? Gente, nós acabamos de falar, são pouquíssimas pessoas que realmente agem para mudar de vida. Elas querem, mas elas não fazem, elas não têm o trabalho para poder mudar a vida delas. Então são pouquíssimas, isso que ele está falando. O grupo de elite é que são poucas pessoas que estão se mexendo para trazer resultados diferentes, tá? O que acontece quando você começa a se mexer, quando você começa a fazer, quando você começa a agir? O que acontece? Você literalmente, você para de seguir a massa, que a massa ela não faz, você para de andar com a manada, que é a grande maioria ali que não tem resultados, e começa a agir. E quando você começa a agir, quando você entra em movimento, o que acontece? Você começa a gerar progresso na sua vida, gerar melhorias, evoluir, avançar
e com isso criar os resultados que você deseja. Criar novos resultados, novas conquistas, tá? Outra coisa que eu quero falar até sobre essa questão da elite aqui. A neurociência, inclusive, ela traz um percentual disso para nós. Ela diz que 95% das pessoas, elas vivem no automático. Elas não agem de forma consciente. Elas não fazem escolhas conscientes para mudar aquilo que está fazendo mal para elas. Então, elas continuam agindo ali no automático. Mesmo que esteja fazendo mal, mesmo que vá trazer resultados ruins, elas continuam fazendo isso. A neurociência traz 95% das pessoas estão no automático. Só empurrando a vida, tá? Já o estudo feito em Harvard, ele é um pouquinho mais agressivo. Ele diz que apenas 3% das pessoas têm resultados absurdamente maiores e melhores do que o resto das 97% da população. Do que o resto das pessoas, né? Do que 97% da população. Apenas 3%, porque são só essas pessoas que realmente fazem escolhas conscientes e estão dispostas a pagar o preço. Então, foi um estudo que foi feito que eles chegaram nesses resultados, tá? Tanto da neurociência quanto de Harvard. Olha só o diferencial quando você começa a agir, movimentar e executar as coisas. Quando você começa a ter disciplina, constância. Viu por que você sai da manada? Por que você sai ali da maioria, enfim. E vai para um grupo de elite? Porque a maioria não tá fazendo. Massacrante, a maioria massacrante. Pensa isso, 97%. Aí aqui ele vai entrar em hábitos antigos. Seus resultados atuais são fruto de como você age hoje em dia. Para criar novos resultados, terá de fazer coisas diferentes e de forma diferente. A gente sempre fala isso, né? Porque se esses hábitos fossem levar você àqueles resultados, você já tinha alcançado. Então você precisa mudar eles para alcançar aquilo que você deseja. Aí agora ele traz o problema. O problema é que quando você vai agir, quando você quer mudar de vida, fazer coisas diferentes para alcançar resultados diferentes, o problema é que o quê? A sua vida antiga ela vai te chamar de volta. Ela vai querer te manter ali nos velhos padrões, nos hábitos antigos que ela já conhece e que é fácil para ela resolver. As pessoas vão tentar te manter ali naquele lugarzinho seguro. Esse é o problema, mas calma que ele traz a solução também. Ele diz, no livro O Poder do Hábito, o autor aponta a necessidade de um plano de ação por escrito. Isso é conhecido, esse plano de ação, quando você faz esse trabalho do plano de ação por escrito, é conhecido na psicologia como intenções de implementação. E é comprovado que quando você faz isso, isso vai te ajudar a criar novos comportamentos, mesmo na presença dos estímulos antigos. Olha só, dos estímulos antigos que estão à sua volta. Então é comprovado que quando você escreve, isso vai te ajudar a gerar novos comportamentos, mesmo que você esteja num ambiente antigo, perto dos seus hábitos, comportamentos, pensamentos e sentimentos antigos, tá? E aqui ele continua, essa estratégia te ajuda a fazer escolhas conscientes quando você escreve. E isso auxilia a criar resultados inéditos, mesmo no ambiente antigo. O que é isso, gente? Quando a gente escreve, é como se a gente colocasse regras ali. Opa, peraí, eu tenho que seguir essa regra, eu tenho que seguir essa receita de bolo, eu tenho que seguir essa dieta, eu tenho que seguir a legislação. São regras. Então o cérebro automaticamente entende que ele tem que obedecer aquilo. Fica mais fácil para ele, já está claro para ele o que ele tem que fazer, mesmo que ele está num ambiente que não seja favorável. Então eu leio, por exemplo, uma coisa ali na legislação. Se eu fizer isso, eu vou ter uma consequência negativa. Eu posso ir presa, eu posso ser penalizada por tal coisa. Então eu escolho conscientemente não fazer aquilo. Da mesma forma é quando você escreve o seu plano, o seu planejamento. Opa, tá aqui o planejamento do que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu desejo. Então eu escolho de forma consciente fazer aquilo que eu preciso para alcançar aquele resultado, tá? Então tudo muda, tudo melhora. E aqui ele diz, enquanto você agir como vítima e achar que a solução para sua grandeza está do lado de fora de você, nada na sua vida vai mudar. Primeiro, por quê? Você não vai ter força para mudar. Porque se eu acho que a mudança não depende de mim, que está lá fora, depende do governo, depende da empresa onde eu trabalho, depende do meu pai, da minha mãe, do meu marido, qualquer coisa. Se eu acho que a mudança está lá fora, eu não tenho força para mudar.
Porque eu acredito que não sou eu que vou mudar aquilo. Então eu nem tento fazer nada de diferente. Porque na minha cabeça a responsabilidade não é minha. Entende? Segundo, as pessoas lá fora, elas não vão parar a vida delas para resolver a sua. Porque elas estão tentando resolver a delas. Então não precisa pensar que elas vão parar para vir resolver a sua. Ou seja, nada na sua vida vai mudar. Porque você não vai mudar e as pessoas também não vão parar a vida para fazer. Nada muda, gente. Enquanto você coloca lá fora, a responsabilidade lá fora, sua vida vai continuar do mesmo jeito. E aqui nós vamos, já estamos indo para a parte final, tá? Nós vamos para as suas primeiras 4 semanas. O que ele vai falar sobre isso? Mas primeiro, se você é nova por aqui, esse conteúdo está te apoiando de alguma forma, eu peço que você também apoie o nosso canal. Comece a nos seguir, se inscreva, curta, compartilhe com outras pessoas e também entre no grupo do WhatsApp do Clube Diamante. Ele é um grupo exclusivo, é gratuito, você não precisa pagar nada e é por lá que eu mando todas as informações, práticas, exercícios, desafios, tá? Então entra lá, é só clicar no link da bio ou na descrição desse vídeo, ok? Continuando, ele diz o seguinte: estudos mostram que ao ser apresentado hábitos novos, quanto mais cedo e com mais frequência você adotá-lo, maior a probabilidade de incorporá-lo na sua rotina diária. O que quer dizer? Quando você tem um hábito novo, começa já imediato, não fica enrolando, não. Vou deixar para começar mês que vem. Comece imediato e tenha frequência. O que isso significa? Ter frequência. Eu não vou fazer uma vez por mês só. Eu vou fazer todos os dias. Ou 3 vezes por semana. Mas eu tenho o hábito de fazer aquilo. Tá? Ficou claro? Outra coisa aqui. Oi, Silvanete. Aí ele continua. As primeiras 4 semanas, ou seja, o primeiro mês, é o período mais crítico que tem. Por isso, é importante você conseguir algumas vitórias iniciais para você não desistir, para você não desestimular. Um bom início torna a meta final mais possível. Por que o primeiro mês é crítico? Porque você gasta uma energia grande para desfazer aqueles hábitos antigos e construir hábitos novos. Então, você tem que ter muita energia. Qual que é o ponto positivo do primeiro mês? Que você está motivada. Então, aproveita a sua motivação para você quebrar a resistência do cansaço, do esforço, tá? Então, o primeiro mês, ele diz, é o mais crítico. E ele continua. Muitas pessoas começam novas atividades com tudo. Por quê? Tá com a motivação ali. Mas as abandonam antes de vivenciar os resultados verdadeiros. E ele diz, não faça isso. Uma vez que você começa, fica mais fácil a cada semana, porque passa a ser a sua rotina. Gente, a neurociência ela já explica isso para nós, né? Que quanto mais a gente repete algo, mais a gente fortalece aquele caminho neural no cérebro e também na nossa biologia, no nosso corpo, tá? Quanto mais eu repito. Então, quando eu faço isso, vai ficando mais fácil, vai ficando no automático. E eu não preciso de mais esforço nas próximas vezes. Ou seja, meu esforço vai reduzindo. Porque agora é mais fácil e tá no automático. Já faz parte da minha rotina. Então ele diz, não desiste no início, continua, porque com o tempo vai ficando mais fácil, tá? E aqui ele te traz algumas dicas para você ter sucesso nisso que você deseja alcançar, tá? Nesse seu processo das 12 semanas, tá? Avalie sempre a semana que passou. Então, sempre você olha para a semana passada e diz, quanto eu pontuei? Lembra lá do nosso placar da vitória? Quantos pontos eu fiz semana passada? Quais foram os meus êxitos, os meus sucessos? Quais foram os meus erros? Onde eu falhei? Como que eu poderia ser mais eficaz? Como eu posso fazer melhor agora essa semana? Então, ou seja, sempre trazendo esse feedback, fazendo essa avaliação. Sempre olhando para o placar, para ver o que está acontecendo. Comece a trabalhar para melhorar os seus placares de cada semana. Claro que no início, às vezes você vai fazer 50% daquilo que você prometeu. Na próxima semana, 60%, na próxima, 70%, tá? Então, você sempre vai trabalhando para melhorar o seu placar. Você já fez o planejamento, agora é executar com excelência, tá? Você se comprometeu a melhorar. Gente, quando eu decido que eu quero um resultado diferente, que eu quero ter conquistas novas, peraí, eu sei que eu vou precisar melhorar algo nesse processo. Porque se eu não tive aquilo até hoje,
eu vou precisar melhorar algo, eu vou precisar evoluir, avançar em algo para eu alcançar aquele resultado. Eu já sei, eu tenho consciência disso. E aí, o que vocês já fizeram? Vocês já fizeram o planejamento daquilo que vocês precisam. Ou seja, vocês já gastaram tempo planejando, pensando naquele resultado, sabendo que vocês precisam melhorar. Vocês estão investindo nessa construção, nessa melhoria. Então, o que vocês precisam fazer? Literalmente executar. Então, não chega lá na hora que tá tudo pronto e fala, não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu não vou fazer, essa semana eu não vou fazer. Não, simplesmente execute, tá? Você investiu tempo pensando no seu futuro e traçando um plano para chegar lá. Então, agora faça. Aí aqui ele vai falar da pontuação, ele vai te lembrar da pontuação, que ele já te explicou isso. Sua pontuação semanal, ela importa. Você pode ter um desempenho abaixo de 85% e ainda sentir melhoras significativas. Então, suponhamos, eu estou tendo 60% de resultado. 60% não vai me fazer alcançar aquele resultado que eu desejo, mas eu vou ter melhorias significativas. Você concorda comigo? Que se antes eu não fazia isso, eu melhorei 60%, eu vou ter melhorias, eu vou ter resultados nesse processo. Eu só não vou alcançar aquilo que eu desejo. Por quê? Ele explica. Para você deixar de... Aliás, quando você está abaixo de 85%, você está deixando de atingir o seu melhor patamar, o seu potencial. A diferença entre o bom e o excelente é uma linha bem marcada. E ele diz 85%. Ou seja, seu placar ele tem que ter pelo menos 85% executado. Ele tem que ser 85% executado. Abaixo disso você vai ter resultados, ou seja, melhorias, claro, que antes você não fazia isso, mas você não vai alcançar aquilo que você deseja. Para você alcançar aquilo que você deseja, seu placar tem que estar acima de 85%. Tá? E ele diz, 85% semana após semana. Não deixar cair. Depois que você chegar nesse percentual, não deixa cair. É sempre buscando essa meta. Ele já te deu um número, ficou muito mais fácil para você. Se você cortar aí aqui ele continua. Se você cortar a desistência da lista de opções, se voltar atrás não é uma opção para você, a única maneira de resolver o desconforto é avançar executando o plano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele negócio de queimar todos os barcos, né? Eu cheguei aqui na praia, eu queimo todos os barcos, por quê? Voltar para mim não é uma opção. Eu preciso fazer essa opção dar certo. Aí tem muita gente que fala assim, Eveline, mas isso é perigoso, porque às vezes tem gente que está investindo num relacionamento ou num trabalho que só está fazendo mal, que só está adoecendo. Peraí. Cadê a sua capacidade de avaliação? Se aquilo, né? Aquilo que está acontecendo, está me fazendo mal. E quando eu olho lá para frente, daqui 5 anos, se eu estiver fazendo isso que eu estou fazendo hoje, vivendo isso que eu estou vivendo hoje, eu vou ter resultados positivos? Não vou. Isso vai me destruir. Se isso está me fazendo mal agora, lá na frente isso vai me destruir. Então... agora sim é momento de desistir. Mas, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje, ele me faz bem e a longo prazo eu vou ter resultados expressivos positivos, ou seja, a minha vida vai melhorar com o que eu estou fazendo hoje lá na frente, então eu não posso desistir. Por exemplo, Eveline, eu estou fazendo exercício físico. Isso me faz mal fazer exercício físico? Não me faz mal fazer exercício físico. Isso a longo prazo, se eu continuar fazendo isso a longo prazo, eu vou ter resultados positivos? Vou. Eu vou ter uma velhice saudável. Eu vou ter o corpo mais forte. Eu vou evitar doenças. Eu vou evitar dores no corpo. Então, isso só me faz bem e isso vai melhorar a minha vida no futuro. Então, isso não é uma opção. Aliás, então, desistir nesse segundo caso não é uma opção. Concorda comigo? Viu a diferença entre um e outro? Quando é momento de você desistir, quando é? Gente, vocês têm que entender que desconforto é diferente de fazer mal. Eu posso ter um desconforto agora, nesse momento, de ter que fazer exercícios. Mas isso não está me fazendo mal. Eu posso ter desconforto nesse momento de ter que reduzir as minhas despesas para eu conseguir algo maior, para eu ter que pagar um curso, para eu ter resultados melhores. Mas eu estou num desconforto. Isso não tá me fazendo mal hora nenhuma, tá? Entende a diferença? E aqui, gente, eu quero finalizar. Agora nós estamos finalizando mesmo, fechando. Eu só quero trazer uma frase que ele trouxe,
que é importantíssima. Coloque isso na cabeça de vocês. Ele diz o seguinte: você é capaz de grandes coisas. Você tem tudo o que você precisa para ser grande agora. Pare de esperar. Comece de onde você está. Em muito pouco tempo, você se surpreenderá com as mudanças em seu pensamento, nas suas ações e nos seus resultados. Em muito pouco tempo. A maioria de nós tem duas vidas. Ele falou sobre isso. A que nós vivemos e a que nós somos capazes de viver. Nunca se contente com nada menos do que você é capaz de fazer. Nunca se contente com migalhas. Queira sempre o melhor para você. Queira sempre ser melhor e viver o melhor, tá? E a gente fecha agora esse estudo maravilhoso, que esse livro foi grandioso, de grandes transformações na sua vida. Se você não assistiu tudo, volta lá desde o episódio 1 e assista, porque ele é transformador. Outra coisa que eu quero falar aqui, que você sempre me pergunta: Eveline, tem alguma coisa que eu posso fazer porque eu precisava de um acompanhamento mais próximo, eu preciso de alguém me orientando, porque sozinha pra mim é difícil. Tem um grupo que inclusive você pode vir para o Desafio Modo Turbo. Esse desafio são 30 dias de desafios apenas, olha tanto que é simples. São ações pequenas que não gastam nem 5 minutos para você fazer. E você já vai começar a ter resultados nas primeiras semanas. Para você participar do Desafio Modo Turbo, é só você clicar no link da bio ou na descrição que eu vou deixar nesse vídeo, tá bom? Meninas, fiquem com Deus, muito obrigada. Foi incrível, né? A gente desenvolver juntas nesse processo, todo esse aprendizado juntas, e a gente continue me acompanhando por aqui, tá bom? Um beijo e até mais!